Olá pessoal, meu nome é Antônio e na aula de hoje a gente vai falar mais detalhes sobre o acorde dominante. Quando a gente falou sobre campos harmônicos e quando a gente expandiu esses campos harmônicos, a gente falou das extensões que cabiam em cada acorde. Então a gente começou falando de tríades, depois tétrades e aí depois bagunça, né? Bagunça nada, isso aqui soa super bem. Quando chegamos no dominante, eu falei, ó, nisso aqui, o quinto grau do meu campo harmônico, seja maior ou menor, só não vai caber a quarta, né? Sol, Dó é uma quarta, porque ela choca com a terça do acorde, e só não vai caber a sétima, maior. Sol, Fá sustenido é uma sétima maior, porque ela choca com a sétima menor do acorde, né? Se eu colocar aqui, choca mais ainda. Legal. Todo o resto funciona. Você vai ver que funciona de um jeito ou de outro, mas sempre funciona. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem, então, fundamental, terça, quinta e sétima, a nona a gente já imaginava que funcionava, né? Agora eu falei, tudo funciona, então a gente vai testar nota por nota para ver se isso é verdade. Então vamos lá. Sol funciona? Funciona. Até já tem um Sol, isso daqui não é extensão. Lá bemol, vou chamar isso aqui de Lá bemol por quê? Porque é uma nona menor. Então se você encontrar aí uma cifra, qualquer coisa, 7, bemol 9, nona menor. A nona, funciona? Funciona. Isso daqui, vou chamar isso aqui de Lá sustenido, porque no dominante é muito comum eu usar também uma nona aumentada. Então vamos lá, nona maior, já tinha falado da nona menor. Nona maior, nona aumentada, sempre em relação com a minha fundamental. A terça, obviamente, não só funciona, como ela é obrigatória. A quarta a gente falou que não funciona, já vamos ver por quê. Isso aqui é um bemol 5, né? Eu tenho então a quinta do acorde, que obviamente funciona porque é a quinta, e a quinta diminuta funciona enquanto uma extensão também. Quinta. Isso aqui vai funcionar? Vai. É uma sexta menor. No caso dos dominantes, eu chamo isso daqui de 13ª menor, um bemol 13. Talvez você encontre em alguma cifra isso aí. Isso aqui é o 13, é a minha sexta. Sexta maior ou 13 funciona. No dominante a gente chama de 13 por convenção. E aí a sétima, obviamente, é obrigatória. Sétima maior não funciona. Tira ela fora. Agora, como que essas notas vão funcionar? Se eu usar essas extensões, bemol 13, bemol 9, sustenido 9, talvez elas sugiram para o meu ouvinte uma resolução em Dó menor e não Dó maior. Por quê? Porque são notas que pertencem a Dó menor. Mas elas só sugerem. Isso daqui não te obriga de forma alguma a chegar num Dó menor. Eu posso muito bem fazer uma 2-5-1. Ó, já estou colocando um aqui com direito a tudo, tá? Estou colocando a sétima, estou colocando a 11ª, estou colocando a sexta. Vai se acostumando com essa sonoridade. O que importa é que eu fiz uma 2, 5. Repara nisso daqui. Usei um bemol 13 e usei um bemol 9. Talvez eu esteja esperando essa resolução, né? É um tipo de acorde que pede o acorde menor. No entanto, ele pede, mas nada te obriga. É bem possível também. Então, se eu usar extensões que apontam para a tonalidade menor, mas for para maior, isso daí não é problema algum. Muito pelo contrário, isso daí é uma coisa que dá variabilidade. Então, continuando, imagina que você tem essas extensões aqui. Estou usando só uma nona. Essa nona pertence a Dó maior, então ela me sugere a chegada a Dó. Poderia até usar ela para chegar num Dó menor e aí criar uma certa surpresa, sem problema. O ponto dessa aula é todas as extensões, com exceção da quarta e da sétima maior, vão funcionar no acorde dominante. Imagina que você faz um dominante aqui. Coloquei todas as extensões que eu podia aqui de tonalidade menor, no entanto, cheguei numa maior, com direito a tudo, né? 11ª, sexta, mas maior. Continuando, um gesto muito comum em linguagens como o jazz e a bossa nova é, nos acordes dominantes, você substituir a quinta pela sexta, que aqui a gente vai chamar de 13ª. Substituir mesmo, tá? Você não simplesmente vai lá e adiciona. Isso aqui é muito mais comum. Você troca a quinta pela 13ª.
pode ser 13º bemol, mas a quinta é uma sonoridade que usualmente é tirada desses acordes dominantes, com exceção de quando a cantora ou o solista está sustentando a quinta do acorde. No caso, se o seu cantor está lá tocando a quinta do acorde, não é legal você colocar isso daqui, tá? Então é legal você manter a quinta. No entanto, se ele não estiver fazendo essa, se ele estiver fazendo qualquer outra nota, aí é bacana você trocar a quinta por um tipo de 13º. Pode ser 13º, 13º bemol, isso daí deixa o seu acorde com mais pegada, com mais energia. Isso vai ter implicações para nossas aberturas. Então o que era 1, 7, 3, 5, vira um 7, 3, 6, 3, 13, a forma como você preferir aí para decorar. Aproveita, já que a gente já está falando de uma sonoridade mais interessante, acrescenta a nona. Opa, isso daqui já está um acorde bem robusto. Tá, eu quero adicionar então o 13, claro, eu troquei pela quinta. E quero colocar o bemol 9. Funciona, hein? Legal. Quero colocar a nona maior e o 13 bemol. Funciona também. Agora quero colocar as duas bemol. Então, 1, 7, 3, bemol 9 e bemol 13. Rola, né? Então, como eu disse, dependendo das extensões que você usar, elas vão te apontar para uma sonoridade de tom maior, de tom menor, mas aqui não é hora de se preocupar com isso. Divirta-se e vá testando aí, ver o que você gosta, o que você acha que funciona. Por fim, uma coisa importante sobre os dominantes. Por que eu disse que a quarta não funciona? Isso daqui é uma nota que transformaria o meu dominante nisso daqui, ó. Ah, isso aqui funciona, né? Por quê? Eu tirei a terça e coloquei a quarta. Isso daqui já é um tipo bem específico do dominante, que é o que a gente chama de sus, sus 4 mais especificamente. Você tira a terça e no lugar dela coloca a quarta. E aí você pode colocar, lógico, todas as outras extensões que eu falei. Por exemplo, nona e quarta. Vou colocar a quinta se eu quiser. Ou então não vou colocar a quinta, vou trocar pela 13ª, como eu disse. Bacana. Vou colocar a nona bemol. Olha o que eu fiz aqui. Eu fiz um sus, porque ele não tem terça, ele tem uma quarta. Sus com bemol 9. Transformei ele num sol maior, já não sus, com a terça normal aqui. Ainda bemol 9. Então, legal, né? Isso é um acorde sus 4, não tem segredo. É um acorde dominante no qual você não tem a terça, ela virou uma quarta. Lembrando que alguns teóricos, nesse contexto em que o sus vira um dominante, ele fala, o sus não é um dominante, ele é um subdominante. Existe uma certa discussão na área sobre isso aí, não interessa muito para nós nesse momento. Uma dica para quem quer pensar rapidamente, às vezes a gente tem algum truque para criar os acordes dominantes, diminutos, você fala, meu, como é que eu faço aquela abertura mesmo? Uma coisa que eu gosto de pensar, vê aí se te ajuda. Um acorde sus é um acorde qualquer com uma tríade um tom abaixo aqui em cima. Nossa, que zona. O que eu quero dizer com isso? Um acorde qualquer com uma tríade um tom abaixo aqui em cima. Quem é a tríade um tom abaixo de sol? Fá. Pronto, tenho aqui um sol sus. Por quê? 1, 7, olha a quarta aqui e a nona. Funciona super bem. Caso essa dica te ajude, use, se não, abandona. Então é isso, pessoal. Falamos dos acordes dominantes, todas as extensões possíveis vão funcionar nele, com exceção da quarta e da sétima maior. Falamos o que é essa quarta, que se ela estiver no lugar da terça, transforma ele num acorde sus. O resto segue valendo, as extensões seguem funcionando no acorde sus também. Falamos que é usual em linguagens como o jazz e a bossa nova você trocar no acorde dominante a quinta pela sexta, que aqui é chamada de 13ª. Mas cuidado, se o seu solista ou se a melodia estiver fazendo a quinta do acorde, não faça essa troca, fique com a quinta. É isso, divirta-se com os acordes dominantes, use todas as extensões que você puder, experimente, vê o que te sugere maior, menor, mas saiba que tudo isso daí é permitido e muitas vezes vai soar muito bem. Até a próxima.